a gente vai falar então da Copa, né, que começou, a Copa do Mundo Feminina. Eu voltei a ser torcedora também e, enfim, cheguei aqui na redação com a minha camisa, só tava eu, virei aqui a canarinha pistola, porque eu achei um absurdo só eu estar com essa camisa. Se fosse a masculina ia estar todo mundo aqui amarelado, entendeu? Mas tudo bem, a gente deixa, tá? A questão, gente, que eu fiquei pensando, por que, né, que não há esse engajamento todo com a seleção feminina como há com a masculina? Me chamou a atenção, mais do que, enfim, tudo que as pessoas falam por aí, a bobajada toda de que futebol é isso, é aquilo, a gente, então, descobre que o futebol feminino era proibido no país, até 1979. Então, a mulher que jogasse futebol, ela ia presa, gente, literalmente. E foi ontem, você pensar 79, é muito pouco tempo. Cris Fibe, conta pra nós, quem começou essa pataquada? Que bom que a gente pode rir disso hoje, né? Desculpa. Porque hoje a gente pode rir, exatamente. Não, eu tô rindo mesmo porque, gente, assim, é tão. Eu vou justificar, vocês vão entender por que que eu tô rindo. O futebol foi proibido por lei no Brasil em 1941, por pressão popular e da mídia, porque a mulher não era supostamente biologicamente afeita ao futebol e o futebol colocava o quê? A sua maternidade em perigo. Para vocês verem que aqui nesse programa a gente fala de todos os assuntos, mas a gente faz a liga entre todos. Né, Camila? Porque isso tem tudo a ver com a comissária de bordo que perde a guarda hoje em 2023. Quer dizer, naquela época houve uma pressão popular para proibir. O estopim disso foi um jogo no Pacaembu entre São Paulo e Flamengo, que teve uma partida prévia, uma partida preliminar com dois times, isso em 1940, com dois times totalmente femininos, dois times do Rio de Janeiro, do subúrbio carioca, Cassino do Realengo e Esporte Clube Brasileiro. Aí essa partida feminina, antes de um jogo masculino de grande porte, né, dois grandes times, em 1941, gerou uma polêmica imensa. Os jornais começaram a imprimir. Será que isso é certo? As mulheres dividiu a imprensa e começou uma pressão popular realmente. Um homem carioca mandou até uma carta para um jornal dizendo que a natureza violenta do futebol poderia atrapalhar a maternidade. E aí, em 1941, o Getúlio Vargas, que era o presidente, assinou um decreto que estabelecia as bases da organização dos desportos no país e ficava proibido o futebol, porque a gente era considerada biologicamente mais frágil. Isso durou até 1979. Então a gente teve aí quase 40 anos de proibição das mulheres jogarem futebol. E como a Camila disse, algumas iam presas, algumas se disfarçavam de menino. Assim, é rir para não chorar, né, Camila? Realmente, assim, porque chega a ser absurdo, mas aconteceu e aconteceu ontem, né? Quer dizer, a Aconteceu gente não tinha ontem, nascido, mas a gente menina. estava para nascer. Foi ontem. Exato, pensa que eu quase nasci quando ainda era proibido. Nasci em 85, nasci 6 anos depois que não era proibido. Gente, as pessoas iam presas. E não é assim, ah, não, mas ninguém, não acontecia nada. Acontecia sim. A Cris foi pesquisar em notícias, ela está trazendo informações aqui do que ela leu, e a gente encontrou uma mulher que foi para a delegacia várias vezes por jogar futebol quando era adolescente. É a Dilma Mendes, hoje ela é subsecretária da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude de Camaçari, na Bahia, e ela mandou um vídeo pra gente contando aí o que acontecia naquela época. Só para eu explicar para vocês, a Dilma, ela seguiu na carreira do futebol, como jogadora não conseguiu ir tão longe, mas como técnica foi muito sim. Vamos ouvir o relato dela de como era e como é que funcionava na prática, na vida dela, essa proibição. Vivenciar o futebol feminino nos dias atuais me deixa muito feliz. Eu sou uma resistência, né, do futebol feminino porque vivenciei a proibição, né? Eu vivi a proibição na pele. Então, na minha época, eu tinha polícia correndo atrás de mim. Eu não sabia correr tanto, né? Porque eu escolhi jogar futebol. E aí eu fazia as minhas estratégias, que era fazer uma cova rasa. E eu deitava nessa cova, muitas vezes me sentia morta. E falava com os meninos para quando a polícia fosse embora me chamar. Muitas vezes isso não dava certo. Eu ia para a delegacia, sentava naquela cadeirinha do castigo e torcia sempre para que minha mãe não fosse me buscar, porque eu sabia que ia ter uma surra muito forte. Eu tinha que vender litros, vender garrafas para eu ter esse dinheiro, para poder pagar o geladinho ou o picolé dos meninos, para que eles pudessem me
de gritar na hora que essa polícia chegava. Então, feliz demais por esse momento. Gente, eu amei a história da Dilma, sério. Ela passou por esses perrengues terríveis, mas a maneira como ela ficou ali forte ao lado do que ela queria fazer mesmo, que era o futebol, e seguiu nisso. E hoje ela é técnica dessa parte aí do futebol. Ai, gente, eu sou um pouco enrolada para falar de futebol, tá? Então vocês me desculpem aqui no gaguejar. Mas a Dilma, ela é técnica do futebol de 7. A nossa produtora sabe muito dessas coisas, ela me explicou. E ela ganhou um prêmio ano passado como melhor técnica do mundo, nessa modalidade para sub-17. Então, assim, não só ela conseguiu seguir na área, como ela foi reconhecida, sabe? E me deixa muito feliz ver o relato dela. Ela ficou super feliz quando a gente a procurou também. E, bom, continuando aqui nossa conversa, então, a gente estava falando de tempo, né? Só para ter uma ideia de como faz pouco tempo que o futebol feminino é legalizado no Brasil, eu pensei assim, é praticamente a minha idade, né? Que, enfim, a idade do futebol feminino no Brasil é praticamente a minha idade, a da Sema, da Cris também. Eu não quis colocar nada nesse tom, tá? Só para deixar claro. Mas não é muito louco pensar isso, Sema? Você pensar que, quando a gente nasceu, praticamente tava começando o futebol feminino, sabe? Eu fico imaginando o que vinha antes, né? Já devia ter muitas mulheres antes ali na surdina, ou sonhando com, ou encontrando um jeitinho, né? Como às vezes a gente espera tempo demais para conseguir colocar alguma coisa que a gente ama fazer na rua. E foi muito bom ouvi-la também, porque você disse, ela ficou muito feliz quando a gente procurou ela. Esse reconhecimento que está vindo agora, que é tardio, que precisa acontecer. Então a Phoebe colocar a camiseta do Brasil, porque ela voltou a torcer, porque o time feminino está em campo. A Ari, que meteu 3 gols na estreia, eu fiquei extremamente feliz. A gente está fazendo uma série no Nós, contando um pouquinho a história de algumas jogadoras, e aí eu vejo as mulheres comentando, é isso mesmo, a gente tem que torcer por elas. Então, acho que tá rolando essa movimentação das mulheres também, a gente fala, não, eu quero assistir, eu quero prestigiar. E eu acho que o nosso time, a nossa seleção merece isso, a gente precisa disso, né? Da mesma forma que o Brasil para ver a seleção masculina, a gente precisa parar para prestigiar o trabalho que elas estão fazendo, o futebol feminino, e honrar tudo isso que elas enfrentaram nos últimos anos, né, Camila? Exatamente. A Cris está aqui para provar, a Cris está aqui para provar do nosso orgulho, né? Em torcer. Assim. Torcer pela... Você assistiu o jogo, né, Cris? Acompanhou, viu os jogos lá da Ari? Vou ver o próximo. E eu acho que eu tava um pouco já... Eu tô travando um pouco hoje, né? Eu tô sentindo que minha internet tá dando uma travada. Eu acho que tá um pouco mais demorado para chegar para vocês e para mim, mas a gente consegue dar um jeito. Não, tá tranquilo. Mas é isso, vou acompanhar os jogos, estou aliviadíssima de poder botar essa camisa. Também estava um pouco cansada, eu acompanho a Copa masculina, mas eu estou um pouco cansada de ver um monte de estrela sendo adulada, enfim, idolatrada, e um monte de homem que já foi acusado de violência contra a mulher. Isso também me cansa. Então eu estou muito feliz de ter a seleção feminina para poder torcer de alma leve, sabe? Mulheres que a gente vê assim nas feições e como todo mundo comentou, né, nas próprias comemorações dos gols, como elas estão emocionalmente engajadas nesse troço e como elas precisam do nosso apoio e como faz diferença decretar ponto facultativo também para a seleção feminina, por que não? É óbvio que o incentivo, né, da política pública e dos patrocínios, isso tudo faz a maior diferença. Essas mulheres também merecem ser bem remuneradas por essa dedicação, que também é uma dedicação física, né? Deixa eu só te falar uma coisa que eu queria fazer a conversa aqui, porque eu fico pensando que você comentou, eu queria pegar esse gancho aí da sua fala. O pessoal fica falando que futebol feminino não tem graça, né? Que você já deve ter ouvido isso, eu acho que, enfim, vocês já devem ter ouvido também por aí, ou devem até pensar assim, né? E eu parei para pensar, né? Por que será que não tem graça? E para mim, a conclusão é de que é porque não é, de fato, tão violento como fizeram lá em 1941, mas aí não tem briga de torcida, não tem tanto caso de racismo, machismo, homofobia, episódios recorrentes e horrorosos que a gente vê acontecendo no masculino. Não tem muito do que reclamar, gente. É futebol de altíssima categoria, altíssima qualidade. Não é isso, Cris? Acho que é um pouco isso que você estava